Está começando mais um Fato Sobre, e hoje é sobre Luiz Inácio da Silva, Lula. Luiz Inácio nasceu em 27 de outubro de 1945, filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo. Um casal de lavradores e letrados que vivenciaram a fome e a miséria na zona mais pobre de Pernambuco. Lula é do signo de Escorpião e desde pequeno sempre trabalhou para ajudar sua mãe, que vivia em um relacionamento abusivo com seu pai. Nascido em Garanhuns, Pernambuco, um bairro pobre e sem muitas oportunidades. Ainda criança, Lula veio com seus pais para tentar a vida em São Paulo. Mas sua mãe não aguentou muito tempo o relacionamento em que vivia e se separou. Lula então, ainda criança, foi morar em um barraco próximo de Aristides, sem nenhum suporte de seu pai, que fizera outra família. Após a separação de seus pais, Lula quase não se reencontrou mais com seu pai, que morreu em 1978 e foi enterrado como indigente. Lula e seus irmãos só souberam da morte de Aristides vários dias após o enterro. Desde muito novo, o estudo nunca foi uma prioridade na cabeça do pai de Lula. Mas mesmo assim ele foi alfabetizado no grupo escolar Marcílio Dias. Aos 12 anos, Lula, já em São Paulo, começou a trabalhar como entregador de roupas de uma tinturaria a fim de contribuir na renda familiar. Durante o mesmo período também trabalhou como engraxate e auxiliar de escritório. Em 1960, conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada, como office boy nos Armazéns Gerais Colúmbia. Após, passou a trabalhar como aprendiz de torneiro mecânico na metalúrgica Parafusos Marte. Em 1961, foi aprovado em um curso de tornearia mecânica que era mantido por um convênio entre o Senai e a Parafusos Marte. Nos próximos 2 anos, trabalhava por meio período na Parafusos Marte e no outro meio período estudava no Senai. Em 1963, Lula recebeu seu diploma de meio oficial de torneiro mecânico no Senai. E foi lá na Parafusos Marte, que Lula participou de movimentos grevistas pela primeira vez. Quando sua reivindicação por aumento salarial não teve êxito, deixou a Parafusos Marte pela Metalúrgica Independência. Foi ali que, em 1964, esmagou seu dedo em um torno mecânico, tendo que esperar horas até que o dono da fábrica chegasse e o levasse ao médico, que optou por cortar o resto do dedo mínimo da mão esquerda, pelo tempo que levou o socorro. Depois do acidente, Lula sentia muita vergonha de suas mãos, buscando escondê-la no bolso. De 1964 a 1965, trabalhou na Frismolducar como meio oficial torneiro. Após não ir trabalhar em um sábado, foi demitido. No ano de 1965, ficou muito tempo desempregado, assim como seus irmãos, época em que passaram por privações, sobrevivendo de trabalhos eventuais, os chamados bicos. Em 1966, foi admitido nas Indústrias Vilares, uma grande empresa metalúrgica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lula ali trabalhou como torneiro mecânico, recebendo um salário muito mais alto que o dos seus empregos anteriores. Igualmente, as Indústrias Vilares era maior e mais organizada se comparada com as metalúrgicas em que havia trabalhado. Lula se manteve ligado à empresa até 1980. Lula não tinha muitas aspirações por política, mas sempre foi um líder nato entre os outros. Em 1968, filiou-se ao Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Lula relutou em filiar-se e candidatar-se a um cargo sindical, pois à época tinha uma visão negativa do sindicato e seu grande lazer era jogar futebol. Apesar de não ter qualquer experiência sindical, já era apontado como pessoa carismática, que se destacava e dizia o que os trabalhadores queriam escutar. Convencido a integrar a chapa, sob influência de seu irmão Frei Chico, militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, elegeu-se no 19º lugar na lista dos 25 diretores e suplentes, continuando a exercer suas atividades de operário. Suplente no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Lula passou a gostar das atividades sindicais e, segundo narrou, foi quando obteve um mínimo de consciência de classe. Tornou-se uma presença ativa na vida sindical, procurando acompanhar o atendimento jurídico conferido aos filiados. Tinha uma abordagem conciliadora com seus adversários durante as negociações, o que lhe garantiu destaque entre as lideranças sindicais da região, mas não era considerado um orador notável. Conforme recordou, eu era tão inibido que,
quando citavam meu nome numa assembleia, eu já ficava vermelho. No decorrer de seu período como sindicalista, participou de inúmeros cursos que abordavam relações entre empresas e trabalhadores, a legislação sobre o tema e estudou ainda oratória. Quando o golpe de Estado de 1964 foi deflagrado, o Poder Judiciário declarou ilegais as greves dos metalúrgicos. Por seu papel de liderança, Lula foi detido por 31 dias nas instalações do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, paulista, sob a acusação de violar a Lei de Segurança Nacional. O sindicato sofreu intervenção, aprovada pelo ministro Murilo Macedo, e Lula teve seu mandato cassado. Em 1981, foi condenado pela Justiça Militar a 3 anos e meio de detenção por incitação à desordem coletiva, tendo porém recorrido e sido absolvido no ano seguinte. Por outro lado, as greves no ABC fizeram com que ganhasse proeminência nacional e internacional. O The New York Times escreveu em 1981 que Luiz Inácio da Silva é para o Brasil o que Lech Walesa é para a Polônia. Além disso, tais eventos levarão-no a ser conhecido por seu comando carismático. Em 2010, a historiadora Lilias Schwartz ressaltou, juntamente com o carisma, sua retórica sedutora e linguagem populista. Em 1982, Lula participou das eleições para o governo de São Paulo e perdeu. Em 1984, participou, ao lado de Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy, Tancredo Neves, entre outros, da campanha Diretas Já, que clamava pela volta de eleições presidenciais diretas no país. Após o fracasso da campanha Diretas Já e a realização das eleições presidenciais de forma indireta, Lula e o PT abstiveram-se de participar do pleito. Com a morte do presidente Tancredo Neves e a posse de José Sarney, Lula e o PT decidem firmar uma posição independente, mas logo se encontram no campo da oposição ao novo governo. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo com a maior votação para a Câmara Federal até aquele momento, tendo participado da elaboração da Constituição Federal de 1988. Foi favorável à limitação do direito de propriedade privada, ao aborto, à jornada semanal de 40 horas, à soberania popular, ao voto aos 16 anos, à estatização do sistema financeiro, à criação de um fundo de apoio à reforma agrária e ao rompimento de relações diplomáticas com países que adotassem políticas de discriminação racial. Em 1989, realizou-se a primeira eleição direta para presidente desde o golpe militar de 1964. Lula se candidatou a presidente e ficou em segundo lugar. No segundo turno, Fernando Collor de Mello, candidato do Partido da Renovação Nacional, PRN, primeiro colocado no turno inicial das eleições, foi eleito presidente após receber o apoio dos meios de comunicação e empresários, uma vez que estes se sentiam intimidados ante a perspectiva do ex-sindicalista, radical e alinhado às teses de esquerda chegar à presidência. Luiz Inácio Lula da Silva voltou a candidatar-se à presidência em 1994 e foi novamente derrotado, ainda no primeiro turno, pelo candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Em 1998, Lula saiu pela terceira vez derrotado como candidato à presidência da República, em uma eleição novamente decidida no primeiro turno. No entanto, manteve papel de destaque na esquerda brasileira. Em 27 de outubro de 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, derrotando o candidato apoiado pela situação, o ex-ministro da Saúde e senador paulista José Serra, do PSDB. No seu discurso de diplomação, Lula afirmou: "E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país." Em 2007, Lula foi reeleito presidente do Brasil, passando pela crise mundial em 2008. Após deixar seu cargo de presidente, Lula iniciou carreira de palestrante. Em abril de 2013, o ex-presidente assinou um contrato com o jornal norte-americano The New York Times para escrever uma coluna mensal no jornal sobre política e economia internacionais. A partir do início de 2016, a vida do político passou a mostrar-se bem conturbada, com investigações contra si por acusações dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Lula atualmente tem seus processos com o status de
Absolvido. Operação Zelotes propina para editar de medida provisória favorecendo empresas do setor automotivo, organização criminosa quadrilhão do PT em esquemas na Petrobras, BNDES e em outros setores da administração pública, em tentativa de obstrução das investigações da Lava Jato comprando o silêncio de Nestor Cerveró. Anulado um prescrito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro com triplex do Guarujá e com sítio de Atibaia. Suspenso. Propina da Odebrecht na forma de terreno e doações ao Instituto Lula. Propina para intermediar negociações entre o governo de Guiné Equatorial e o Grupo Argentina. Um tráfico de influência para aumentar a linha de crédito da Odebrecht junto ao BNDES. Em 13 de abril de 2022, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, aprovou a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, PSB, para o cargo de vice na chapa que disputaria a eleição presidencial naquele ano. A chapa Lula-Alckmin foi oficializada em 7 de maio, em uma coligação que reuniu PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PV e a federação partidária formada por Rede e PSOL. A coligação partidária é a maior registrada entre os candidatos na disputa. Com a adesão do Avante e Agir, a candidatura de Lula possui o apoio formal de uma aliança de 9 partidos. No dia 2 de outubro, votação do primeiro turno, Lula foi o primeiro colocado, com 48,43% do eleitorado, classificando-se para o segundo turno com Jair Bolsonaro, que recebeu 43,20% dos votos. Lula foi eleito no segundo turno, em 30 de outubro, com 50,9% dos votos, sendo o primeiro presidente no Brasil eleito para 3 mandatos e o primeiro desde Getúlio Vargas a exercer mais de um mandato não consecutivo. Será empossado em 1º de janeiro de 2023. Lula foi casado 3 vezes. Em 24 de maio de 1969, Lula casou-se com a operária mineira Maria de Lourdes da Silva, irmã de seu melhor amigo, Jacinto Ribeiro dos Santos, o Lambari. Lourdes contraiu hepatite no 8º mês de gravidez, em junho de 1971, vindo a falecer quando os médicos decidiram fazer uma cesariana para tentar salvar mãe e filho, que também não sobreviveu. Em 1974, teve uma filha chamada Lurian com a enfermeira Miriam Cordeiro, sua namorada na época. Mais tarde no mesmo ano, casou-se com a então viúva Marisa Letícia Casa dos Santos, vindo anos depois a adotar o filho dela, Marcos Cláudio, que nem chegará a conhecer o pai biológico. O casamento de mais de 30 anos com Marisa gerou 3 filhos, Fábio Luiz, 1975, Sandro Luiz, 1979, e Luiz Cláudio, 1985. Marisa faleceu em 2017, em decorrência de um acidente vascular cerebral, AVC. Ainda em 2017 Lula iniciou um relacionamento com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, que só se tornou público em 2019. Quando o ex-presidente estava preso em Curitiba. Casaram-se em 18 de maio de 2022, em São Paulo. A história de Lula é marcada por muita luta ao longo da vida. Ele venceu um câncer de laringe, perdeu esposas e um neto, o qual o abalou muito. Lula acumulou aproximadamente 300 condecorações desde que foi presidente. E aí? Eu quero saber qual a sua opinião sobre essa pessoa. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esses.